Man's always tried to do something to save himself. There's nothing you can do about it. God saves you unconditionally. He just called you, predestinated you to be saved. O homem sempre tentou fazer algo para salvar a si mesmo. Não há nada que você possa fazer. Deus o salva incondicionalmente. Ele simplesmente o chama, predestinou a ser salvo. And somebody's predestinated to be lost. The Bible said so. Man of old foreordained to this condemnation. E alguém foi predestinado a se perder. A Bíblia disse que sim. Homens de antigamente pré-ordenados para este mesmo juízo. When Esau and Jacob, both born from the same parent, before either child was born, said Romans 9, not knowing good from evil, God said that the election might be sure. Quando Esaú e Jacó, ambos nascidos do mesmo pai, antes de qualquer das crianças ter nascido, disse Romanos 9, não sabendo diferenciar o bem do mal, Deus disse para que a eleição fosse certa. God said, Esau have I hated and Jacob have I loved, before either one of them done anything about it. No man can come to me except the Father draws him. Deus disse, odiei a Esaú e amei a Jacó, antes que qualquer um deles tivesse feito alguma coisa quanto a isso. Estão vendo? Estão vendo? Ninguém pode vir a mim se o Pai o não trouxer. You said, oh, I sought God, I went seeking for him. No, God sought for you, not you for God. Human nature proves that. Você disse, oh, eu busquei a Deus, eu fui em busca dele. Não. Deus buscou a você, não você a Deus. A natureza humana prova isso. When Adam sinned, he didn't start hunting God, he started hiding from God. And Jesus said, no man can come to me except the Father draws him. Then God drawed you first. Quando Adão pecou, ele não começou a procurar Deus, ele começou a se esconder de Deus. E Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai o não trouxer. Então Deus o trouxe primeiro. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. A manifestação da graça, ela é estendida a todos os homens, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Mas ela deve ser aceitada ou rejeitada. Porque às vezes os homens preferem rejeitar a graça do que aceitar a graça. Nós vimos isto no ministério do Senhor Jesus enquanto ele estava aqui na terra. Ele era a graça de Deus manifestada. Todos, não tem como você dizer contrário disto. Jesus Cristo foi a manifestação da graça de Deus. E ele veio trazendo salvação. Conforme São Paulo diz na carta a Tito, capítulo 2, no verso 11. E Deus em todo o tempo buscou o homem. Às vezes as pessoas falam que o homem busca a Deus. Não, isso não é assim. Você não tem base bíblica para dizer. Deus busca o homem. Adão não buscou a Deus para confessar seu pecado. Ó Pai, pequei. De maneira nenhuma. Ele procurou esconder-se. Quando ouviu na viração do dia a voz do Senhor, ele procurou esconder-se. Deus busca o homem. E o homem recebe ou rejeita o chamado de Deus. É isto
Porque a porta da graça está aberta. Mas às vezes a pessoa rejeita 1, 2, 3 vezes e ele próprio fecha a porta para si mesmo, ao recusar os conselhos de Deus, a permanecer-se no seu próprio erro, nas suas próprias razões. Agora, na mensagem Perdão, o profeta diz no 150: quero lhe perguntar uma coisa. Deus está tentando operar em sua igreja e a igreja está tentando operar pelo credo e não pode funcionar. Os dois juntos. Ou nós somos movidos pelo Espírito de Deus, ou então pelo espírito religioso. Os dois juntos não pode funcionar. Tem de se livrar do credo e receber Cristo. E como se pode fazê-lo? Os fariseus tinham que deixar o seu sistema. Os saduceus da mesma forma. Os herodianos da mesma maneira. Eles teriam que deixar aquele antigo sistema. Aí você pode pensar, mas não foi Deus que deu a lei? Foi. A dispensação mudou, gente. Jesus chegou a falar para eles: se vocês não credes que eu sou, vocês estarão perdidos. Examinai as Escrituras, porque elas mesmas testificam de mim. E vós credes que nela tem a salvação. Mas acontece é que eles não podiam aceitar Jesus como Filho de Deus, mesmo estando nas Escrituras. Mas a graça de Deus deixou de se manifestar? Não. A graça de Deus estava manifestada ali com aqueles israelitas. Agora, se eles não aceitavam a graça de Deus, isso não anula a graça. Aqueles que aceitarem receberão ela nos seus corações. Mas é porque o sistema era muito forte, a religião era muito forte e era uma religião dada por Deus. Vocês têm que entender que aquela lei não foi dada por qualquer pessoa, não, foi por Moisés. Mas quando chegou o cumprimento das Escrituras para mudar-se a dispensação, eles preferiram ficar com aquilo. Bom, mas começou com Caifás, começou com Anás, agora vem esse João aí, que vem do deserto, ninguém sabe quem é ele. Não importa, aquilo terminou, passou aquele tempo. Agora, quando Deus faz uma mudança, você pode perceber pelas ações se não são as mesmas. Pode perceber-se pelas ações. Vocês às vezes estão longe, estão fora e querem deixar ser enganados por conversas. Mas vocês não sabem, na verdade, quanto de engano existem dentro deste sistema. Quanta falsidade existem. Mas existem. Assim estavam aqueles homens também no dia de Jesus. A graça do Senhor, a graça de Deus manifestada diante deles. A salvação estava ali. Isso estava se cumprindo, porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Mas eles preferiram, ao invés de renunciar à impiedade, continuar na impiedade. Ao invés de renunciar às concupiscências mundanas, continuarem nas concupiscências. Não é isso que acontece hoje da mesma forma? Da mesma forma, ao invés de renunciarem às impiedades, às mentiras, os enganos, à falsidade, às concupiscências mundanas, preferem ficar nelas do que renunciar e aceitar a verdade de Deus para os dias em que estamos vivendo. É dessa forma. A Bíblia então se repete. Como foi, é a mesma forma hoje.
Eles viram em Estevão. Eles viram a manifestação do Espírito Santo em Estevão. Eles viram o seu rosto como anjo. Estevão só estava dizendo a palavra, só estava citando as Escrituras. E os homens que deveriam amar as Escrituras, deveriam respeitar as Escrituras, estavam apedrejando alguém que estava citando as Escrituras para eles. E quanto mais Estevão falava da palavra, mais eles se irritavam, mais eles odiavam a Estevão. Chegou o ponto que eles gritaram com grandes vozes para não ouvirem, e taparam os seus ouvidos e arremeteram-se unânimes contra ele. Chegou o ponto que eles taparam os seus ouvidos para não ouvir a verdade. Não é isso que está acontecendo? Tapa os ouvidos, não ouça a verdade. Oh, filhos de Deus, dê atenção à voz do Espírito. É tempo, a graça de Deus se é manifestada outra vez. Fuja desse sistema mentiroso, odioso. Você tem a oportunidade. Renuncie a essa impiedade. Você está deixando de amar a Cristo, está renunciando a Cristo para ficar num sistema que aprisiona. A Bíblia diz: examinai todas as coisas e retendes o bem. Então, quando eles impedem vocês de a ouvirem, eles estão contra a palavra, querem te manter no curral, preso num sistema. Isso é a verdade. Agora, para você aceitar a palavra de Deus, você tem que rejeitar o outro lado. Você tem que rejeitar também o Espírito Santo e seu poder realizador para aceitar um credo. Viram como a coisa funciona? Você não pode ficar num lado e do outro lado ao mesmo tempo. Se você rejeitar o credo, você fica com a palavra. Se você rejeitar a palavra, automaticamente você abraça o credo. Você tem que ver a verdade. Você, antes que possa aceitar um erro, se vai ser cristão, você tem que passar por cima dessas coisas enganosas. E se você vai aceitar um credo, você tem que passar por cima da promessa de Deus para aceitar um erro. Você tem que passar por cima da palavra. Vejam só, a graça de Deus se é revelada. Está manifestada agora, está manifestada. A salvação está bem aí. Agora nós temos que renunciar. Renunciar muita coisa para abraçar essa graça de Deus. Mas renuncie se você tem fé para isso. Renuncie se você tem fé para isso. Deus está convidando os seus filhos. A graça tem que ser aceitada ou rejeitada. O perdão tem que ser aceitado ou rejeitado. Existe o perdão? Existe. Mas você tem que aceitar este perdão. E damos graças a Deus, porque as suas mãos de misericórdia estão estendidas. Eu recebo esse perdão todos os dias. Tenho que receber e abraçá-lo. Porque esse perdão para a minha vida custou um alto preço. Alguém teve que entregar a sua vida para que eu pudesse receber esta graça em meu coração. Que Deus te ajude, que Deus te ilumine, te fortaleça e te ajude a entender, a compreender estas coisas. Que você precisa de renunciar ao mundo, suas modas, seus sistemas, para abraçar a Cristo e viver por Ele. Você não pode ficar com as duas coisas ao mesmo tempo. Deus está tentando operar em sua igreja e a igreja está tentando operar pelo credo e não pode funcionar os dois juntos.
tem que se livrar do credo e receber Cristo. Tem que se livrar do credo denominacional para aceitar, para viver por Cristo. Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Maravilhosa graça, maior que o meu pecar, como poder cantá-la, como hei de começar, pois alivia minha alma, e vivo em toda calma, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, quão maravilhosa é a graça de Jesus, alta como o firmamento, alta e é sem fim. Graça, quão maravilhosa, suficiente a mim, é maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e glória dá. Maravilhosa graça, quão ricas bênçãos traz, o seu poder transforma o pecador falaz. Sou salvo com a verdade por toda a eternidade, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, quão maravilhosa é a graça de Jesus, alta como o firmamento, alta e é sem fim. Graça, quão maravilhosa, suficiente a mim, é maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e glória dá.